Thiago ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. E hoje temos um convidado especial, o Ricardo Oliveira, jornalista português, que vai nos ajudar a desvendar um problema, uma temática muito importante: a influência dos treinadores europeus na América e nesse finalzinho desses anos que está vindo como se fosse uma onda de treinadores europeus aqui. Como você está, Ricardo? Tudo bom? Olá, Martim. Prazer muito grande. É realmente uma honra estar aqui e nós dois, gringos, a comentarmos sobre o futebol brasileiro e não só. Isso mesmo. É um prazer muito grande. Isso, te agradeço de estar aqui. Não vai ser uma só vez, vai estar muitas vezes, porque ele já é mais que amigo do canal. E o que a gente quer saber agora, você como europeu, como português, é o que você acha dessa corrente, desse estilo de jogo europeu, de treinadores europeus, que estão trazendo aqui, não só para o Brasil, senão para a América. Você acha que há uma diferença de qualidade, que são coincidências o fato de os treinadores europeus estarem jogando melhor ou ter mais resultados que os brasileiros e os americanos? O que você acha desse interesse tão grande por treinadores europeus nesses últimos anos? Eu considero que o interesse, ele resulta dos resultados, passa o pleonasmo. Só tem havido muito interesse porque Miguel Ángel Ramírez e Jorge Jesus tiveram muito sucesso e ganharam muita coisa e muita coisa muito importante. Porque se nós formos analisar, neste momento há um treinador europeu na Série A brasileira, no Brasileirão, que é o treinador do Flamengo, e anteriormente era Jorge Jesus. Bom, minto. Sampaoli também é estrangeiro, só que ele já está numa onda tão brasileira que eu até já o confundo com brasileiro. Mas eu acho que Sampaoli é argentino. Mas também faz juiz a isso que está se falando hoje em dia, de treinadores também estrangeiros, para aportar uma coisa diferente aqui no futebol brasileiro, que há mais ou menos uns 10 anos era impossível cogitar um treinador estrangeiro estando aqui, tendo tantos treinadores campeões. Mas os treinadores brasileiros eram de exportação. Iam para Portugal, iam para América, iam para todo quanto canto. E hoje em dia parece que perdeu o valor o treinador brasileiro, e só o que importa, o que pode chegar a ganhar é um treinador europeu ou estrangeiro como o Sampaoli. Né? Mas curiosamente também nem há tantos europeus neste momento a treinar na América, nem houve assim tantos brasileiros a ter tanto sucesso quanto isso na Europa. Porque se nós formos olhar, sempre houve muitos treinadores brasileiros na Europa, e até em Portugal, por exemplo, mas aqueles que tiveram muito sucesso não foram muitos. Carlos Alberto Silva teve muito sucesso no Porto, Luís Filipe Scolari quase foi campeão europeu em casa, faltou-lhe o quase, e isso é muito importante, mas depois... diz aí mais um treinador brasileiro que tenha tido assim tanto sucesso, que tenha dominado. É difícil. E eu não tenho rigorosamente nada, não tenho rigorosamente nada contra treinadores brasileiros. E isso leva-nos àquele ponto. Não me parece que seja uma invasão dos europeus. A fala de Vanderlei Luxemburgo no outro dia, no final de um jogo do Palmeiras, muito incomodado com essa coisa de parece que só os europeus e só os estrangeiros é que percebem de futebol. Não me parece que ele tenha que estar tão incomodado. Esse incómodo dele até é revelador de alguma coisa, parece-me. O que eu vejo hoje é Jorge Jesus chegou e teve um impacto brutal, porque tudo o que fez diferente. Chegou e promoveu uma revolução, basicamente. Sim. O Flamengo jogava o dobro de todos os outros, o Flamengo pressionava, jogava, não era um jogo posicional ainda por cima, era... Jorge Jesus ficou muito conhecido no Benfica, no primeiro ano de Benfica, na primeira passagem dele, pelo rolo compressor. Nasceu essa expressão em Portugal, que o Benfica era um rolo compressor. Na verdade, por isso, era uma equipa de futebol direto, pressão muito alta, pressão logo na saída da bola e aquela descompensação de Jorge Jesus na linha lateral, que parecia que a equipa ainda jogava mais do que na verdade ela jogava, porque ele foi campeão na última jornada de uma forma bastante apertada. E, portanto, não, era um rolo compressor mais ou menos, comprimia mais ou menos.
Mas criou-se essa ideia, porque eram laterais que subiam muito, era Fábio Coentrão, era Maxi Pereira, laterais muito envolvidos, muito ofensivos, muito envolvidos sempre no processo. Maxi E isso... Grande Maxi Pereira. Grande Maxi Pereira, para os treinadores, para os adeptos do Benfica. Não assim tão grande, porque depois trocou o Benfica pelo Porto, portanto... mas não é compatriota meu, jogou grandes mundiais, fez um grande papel nos mundiais sem passados. Dúvida. E eu acho que muito. Um cara com muita raça, que tinha muito mais raça e muito mais potência, às vezes, que futebol, mas não era desarrumado para sair do fundo. Não era desarrumado para sair do fundo. Não. Essa traição que os grandes profissionais, há 20, 30 anos atrás, faziam e ninguém gritava. Hoje em dia é como que o fanatismo pesa um pouco mais, mas coisa é um estilo que caracterizava o Jesus antes, que o trouxe para aqui, para o Brasil, e que, obviamente, impactou. Mas... Para, deixa-me... Sampaoli também mexeu muito. Também o Sampaoli também mexeu, também abanou bastante a estrutura, só que houve uma diferença fundamental, que o Sampaoli não conseguiu ter o respaldo financeiro que o Jorge Jesus teve, nem o poderio que o Flamengo tinha naquela altura. Exato. E isso faz muita diferença. Quando Jorge Jesus tem muito mérito, mas naturalmente que ele teve o impacto que teve. Jorge Jesus faz uma coisa que eu acho que não é que o Jorge Jesus não volta a fazer, é que provavelmente ninguém vai voltar a fazer a época que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Porcentagem de ganhos, campeonatos ganhos. Ele ficou ganha 5 torneios, perde 4 jogos. Provavelmente a equipa, sem ser Sampaoli, a equipa orientada pelo melhor treinador brasileiro a treinar no Brasil, ele dá 5-0, que é o Grêmio. Sim. E o Grêmio... E humilha completamente. Um Grêmio com Everton Cebolinha, com Jeromel, com uma série de jogadores muito bons, com PP, com uma série de jogadores muito bons. Ele chega lá e estraçalha. Campeões de América. Destrói. E ainda você acha que vai ter um revanche, que vai ter algum... E não teve reação, não teve absolutamente nada. Perde uma vez, perde outra vez. E fizeram 5 podendo fazer 7 tranquilamente. Foi uma partida que foi... O Grêmio sumiu de quadra. Por quê? A pressão alta, tudo. Mas há que destacar uma coisa que o Flamengo... Uma coisa que também o Flamengo teve e que não foi, por um lado, grato e, por outro lado, não compreendeu. Quando o Abel estava... que o tema do Abel vamos a deixar para outro lado, porque o Abel tem determinadas características que já vamos a falar, de treinadores brasileiros, que talvez é por isso que o brasileiro está mais com o olho na Europa, por temas mais profissionais. Vamos a falar logo, que a gente estava falando antes, Ricardo. Tem muito treinador brasileiro que ele é coach, que ele é muito mais um cara que motiva. E acho que isso está certíssimo, mas ficou nos anos 80, anos 90, onde você ganhava com a camisa, onde você dava 3 tapas na cara de alguém no meio tempo e acordava. Mas hoje em dia tem que ter uma mistura de tudo. Não pode ser frio. Ou o selecionador, porque esse é muito o perfil do selecionador. Tens pouco tempo para trabalhar com os jogadores, o que tu precisas é de criar uma equipa. E foi muito isso, é isso que explica o grande sucesso de Luís Filipe Scolari em Portugal, porque Portugal estava meio que divorciado, os portugueses e a seleção estavam meio que divorciados, e Luís Filipe Scolari tem esse grande mérito de voltar a aproximar as pessoas, os adeptos da seleção, esse casamento. Ele sem dúvida que tem esse mérito. E de fazer grandes grupos. Mas depois falha. Sim, é isso, e basta ouvir as inúmeras entrevistas de jogadores e de jogadores que foram orientados por Scolari na Seleção Nacional, o famoso bilhetinho que ele deixa debaixo da porta, com aquela mensagem quase bíblica, de cada um pega na mão do outro, e quando o teu colega cair, tens que lhe dar a tua mão para ele se agarrar, que é uma coisa quase bíblica, uma coisa quase não é? de religião, mas ele traz isso para o espírito de grupo, motiva, protege, o famoso episódio de Ricardo Quaresma do só fui defender o menino contra a Jugoslávia, não é? Portanto, aqueles são os dele, e essa coisa do aqueles serem os dele leva-o a ter decisões absolutamente esdrúxulas, que é para ser simpático com ele, como deixar Vítor Bahia de fora, que era só o guarda-redes campeão europeu, não é? E ele deixa-o de fora desse grupo
quando o Vítor Bahia era campeão europeu, há até mesmo em Portugal uma certa polémica, não seria assim tão bom guarda-redes. Mas para um treinador que tanto valoriza o grupo, Vítor Bahia era o guarda-redes titular da equipa campeã europeia. Vítor Bahia era o jogador que era o guarda-redes da equipa que tinha Nuno Valente, Paulo Ferreira, Costinha, Jorge Costa, era tudo gente que jogava com ele. Sim. Era quase impossível, impensável deixar aquele homem de fora. Ele deixou, o Scolari deixou, porque também esse braço de ferro de alguma forma ele tentou capitalizar, estão aqui os meus e realmente só os meus. Bom, recentrando, é isso. No futebol de hoje não chega um treinador selecionador, não chega um treinador que forma uma equipa, se bem que a gestão, sobretudo em competições grandes de muitos jogos, chega a um ponto em que a técnica depois já não decide assim tanto. Não é? Sim, é realmente ao grupo que vais buscar a outra opção, a segunda linha, o homem que se esforça mais, que dá mais aquele litro de suor, e isso aí não é com técnica, isso aí é com cabeça. Sim. Eu acho que isso que está acontecendo hoje. Eu acho que isso que está acontecendo hoje no Flamengo. Como eu estava falando, quando começou o ano passado, eles estavam com o Abel, estavam jogando com o Abel. Abel Braga fez uma campanha que foi excelente. Abel Braga fez uma campanha que tinha 71% de aproveitamento, praticamente que não perdia. Só que o jogo não era vistoso, porque tinha aquela forma de treinador brasileiro que é motivador. Você jogava com muita força, mas aqui destacar que o time que jogou com o Abel não foi o mesmo time que jogou com o Jesus. Qual era o problema principal que tinha o Flamengo do Abel? O Abel não tinha lateral, tinha Rodinei, tinha o Pará, não tinha zagueiros, tanto assim que quando chega o Jesus, o primeiro que faz é trazer um zagueiro europeu, alto pra caramba, que é o Marinho, trouxe dois qualidade A laterais, como é o Felipe Luiz e o Rafinha, sem lugar a dúvidas. E acho que uma mudança que era inimaginável para flamenguista era o meio-campo. O Gerson mudou absolutamente todo. E foi honesto. E muita gente falava, não, mas como o Abel não coloca o de Arrascaeta para fazer uma armação bacana? Nós não sabemos. Isso é uma coisa que eu sempre repito para todo mundo. O único que sabe o que está acontecendo no time é o treinador. Se o cara está sentindo dor, se está fora de treinamento, se tem o físico danificado, ou o psicológico, o único que vai saber é o treinador e o ajudante do treinador. Depois ninguém sabe. Então vai saber o que estava acontecendo naquele momento, aqui lembrar da forma que o de Arrascaeta chega no Flamengo, com problemas gigantes econômicos do Cruzeiro, com idas e voltas, com o que foi no treinamento, com o que não foi no treinamento, também há que ter noção disso. Agora, quando chega Jesus, ele tem o mix das duas coisas. Mistura tanto a parte que ele é muito passional, mistura aquela parte de coach, de bora ganhar, não me importa nada, vocês são bons, e também a parte tática e técnica. E eu acho que isso está acontecendo agora, está dando reflexo, porque agora trouxeram o Domenech, treinador espanhol, que ele não tem ainda um time forte que você consiga entender que ele tem o caráter e o carisma para dominar 22 craques, 22 campeões da América. Então esse mix. Não tem a cara dele, eu acho que é isso. Não tem a cara dele, não é? Isso. Isso. Tu olhas hoje para o Flamengo e ele não tem a cara do treinador espanhol. Tu olhavas para o Flamengo de Jorge Jesus e ele tinha a cara do treinador, não é? Sim. E isso é que distingue. É muito curioso porque eu estava a ouvir-te falar e estava a pensar que quando se fala de Jesus no Flamengo, para mim, sendo português, é impossível não lembrar de José Mourinho a chegar ao Chelsea. Porque é igual, quando ele chega e diz sim, I'm the special one, e eu acho que vou ganhar. E ganha. E ganha tudo. De que forma? Não havia treinadores bons lá. Havia treinadores muito bons. Já Arsène Wenger era o treinador do Arsenal. Havia treinadores muito bons. Só que ele sabia que ele ia ganhar. Não sei, Jesus chegou no momento certo, ao sítio certo. Quando ele chega, vê, percebe tudo o que está à volta dele. Diz, eu vou ganhar, como numa expressão típica dele, limpinho, eu vou ganhar aqui. E ganhou porque não tinha como. Quando ele começa a entender que o clube lhe podia dar Rafinhas, Felipes Luís, Pablos Maris, e que ele tem Arrascaetas, que o clube consegue trazer Gerson,
E com tudo isso, Jesus aí nisso é mestre. Arão, que é um jogador vulgar, sobe. Bruno Henrique, que para mim é vulgaríssimo, sobe. Gabriel Barbosa, que é um ponta de lança mediano, sobe lá para cima. E é isso. E é isso o grande mérito dele. Ele Mas faz também com que jogadores... Sim, ele faz com que trazer jogadores de elite mundial e jogadores que não estavam rendendo o que poderiam render, tirar até a última gota. Se você pensa, Henrique na Europa, não funcionou. Gabigol na Europa, não funcionou. Arão, cara, Arão é o único jogador que eu conheço na vida que é especialista em dar cabeceada, mas cabeceia com os olhos fechados, com essa partida aqui, e todas as bolas para cima. E ele conseguiu fazer gol. E ele conseguiu fazer com que ele calmasse de subir, porque ele subia. Ele não entendia qual é a posição. Ele é um 8, ele é como um volante de contenção, mas um pouco mais adiantado. Ele, às vezes, quando jogava com o Abel, ele perdia a noção do lugar, deixava o Diego para trás, ele jogava de 9. E quando tinha o contra-ataque, você ferrava. Desculpa a palavrão, mas você ferrava, porque deixava o time completamente perdido. Lembras-te que no primeiro treino do Flamengo foi transmitido em direto no canal do clube. E uma das primeiras coisas que o Brasil conhece do Jorge Jesus é o famoso berro do Orão, Orão. O Arão é o primeiro jogador que leva aquilo que em Portugal a gente fala, a primeira descasca do Jorge Jesus, porque, coitado, o Arão andava perdido no meio campo e o Jorge Jesus não sabia o que é que lhe havia. Mas como fazer. Melhorou? Com o posicionamento correto, como melhorou? Porque o Jorge Jesus pode ter vários problemas, de arrogância, de uma série de coisas. Mas está a coisa que ele não tem problema é estudar adversários, treinar. Ele devora futebol, ele vive futebol. Enquanto eu estou em casa e procuro uma série na Netflix, o Jorge Jesus vê um jogo de futebol. Seja ele de hoje, de antigamente. Toda a gente sabe isso. Quando não está a jogar cartas, dominó, está a ver jogos de futebol do mundo inteiro. Ele conhecia o Campeonato Brasileiro. Ele contratou inúmeros jogadores brasileiros. É isso, ele é muito apaixonado pelo futebol, ele tem uma visão muito... E depois tem aquela quase que malandrice do futebol, porque ele viveu toda a vida dentro do futebol. Ele sabe que aquelas coisas fazem a diferença, que aquela provocação faz a diferença, se bem que ele perde totalmente na retórica e... Ele tem muitos episódios, alguns confirmados, outros não, outros que ele nunca irá confirmar, que por vezes nem se coadunam com um treinador tão bom. Ele cria no Benfica quando chega um problema com Pablo Aimar inacreditável, porque por isso simplesmente gritava e chamava todos os nomes possíveis aos jogadores, e o Pablo Aimar... Que é isto? E que jogador com habilidades absurdas, né? O Pablo Aimar, para mim, é o melhor do mundo. Há pouco antes falávamos do Zidane. O Pablo Aimar foi o melhor jogador que eu vi jogar ao vivo. E Messi se inspirou em Neymar, né? Óbvio, porque Messi só se podia inspirar no melhor do mundo. Pablo Aimar é um deus, não é um jogador de futebol. É difícil até falar de Pablo Aimar, porque eu nunca vi ninguém com tanta classe, dentro e fora do relvado, com tanta humildade genuína, a gostar tanto do jogo. Eu tenho um desejo... Bom, primeiro tenho uma crença. Pablo Aimar vai ser um treinador de topo mundial. Porque quem entende o jogo como ele entende, só pode vir a ser um grande treinador de futebol. Ele lia muito bem. Ele não precisava correr e ser rápido para fazer. Não. Tudo era classe. O que vinha acontecer. E ele é tão humilde que todo mundo que falava que ele era o melhor, ele sempre respondia que não. E tão humilde era que a publicidade do nome Aimar, para hoje em dia, os meninos que não sabem quem era Aimar, se perdeu. Ele era um monstro com classe. Ele passava de 4 como se fosse transparente. Ele tinha um pé maravilhoso. A bola realmente chegava e relaxava, descansava nos pés do Pablo Aimar. Ela podia descansar ali porque ali ele acarinhava. Era uma luva, não era um pé. Ela era embalada constantemente. É incrível. Eu estive no último jogo do Pablo Aimar. Custou muito, muito, muito que ele não tivesse tido uma despedida como não merecia no Benfica e, portanto, seria no relevado. Custou muito, muito que Jorge Jesus tenha feito isso, que não tenha entendido que ele tinha
que ser muito mais titular, e no mínimo nesse jogo tinha que ser titular. É um dos meus grandes ressentimentos em relação a Jorge Jesus, o tratamento a Pablo Aimar, porque os génios como Pablo Aimar não se tratam assim. Porque os génios como Pablo Aimar são muito mais importantes para o futebol do que tudo o resto. Sim. Agora, voltando aqui no Brasil, falando sobre Jesus. Você acha que Jesus tomou a decisão fora dos boatos? Não vou me meter em fofoca de programa classe C da televisão. Não quero saber o porquê ele saiu. Sim? Porque tem muita coisa falada aí que não interessa. Mas você acha que saiu no momento justo para ser um herói histórico no Flamengo? Para sempre lembrarem dele como um deus? Você acha que se esse ano continuava, ele iria conseguir imprimir de novo aquela magia que ele conseguiu, aqueles promédios, ou de fato tudo que sobe tem que descer em alguma instância? Tudo o que sobe tem que descer. Isso é básico na física, não é? E ele ia acabar por descer, mas eu não acho que ele fosse descer este ano. Eu acho que ele este ano ia ser ainda mais, até por aquilo que estamos a ver do Campeonato Brasileiro, que eu, correndo o risco de ser insultado aqui, é demasiado fraco para ser verdade, para a gente acreditar nos jogos que eu tenho visto do Brasileirão. É assustador. O nível é baixíssimo. Eu não sei, e acredito que sim, que o impacto da pandemia tenha sido muito forte, que tenha sido realmente muito complicado, até pelas contas. A qualidade é baixíssima e o Jorge Jesus este ano iria ser ainda mais rei, mas parece-me que a questão familiar, a incerteza em função da situação da pandemia aqui no Brasil, a realidade que se vivia aqui, o que chega a Portugal contado daqui, criou um alarme muito grande. Eu posso falar disso por experiência própria, porque a minha família estava muito assustada com o que estava a acontecer no Brasil. E era para ficar assustado, mas talvez aqui na Bahia, onde eu estou e tudo isso, não tanto. Mas eu penso que pesou muito, isso pesou muito, e até nesse caso o Flamengo geriu muito mal o dossiê, não entendeu o peso que isso poderia ter, porque o futebol nunca é só futebol, e portanto eu penso que isso teve um peso mesmo muito, muito, muito grande. Depois o facto de ser o Benfica, com o Luís Filipe Vieira e tudo isso. A segunda chance, hoje em dia campeão, voltando como campeão, para poder tentar quebrar esse malefício que tem lá em Portugal. Tem peso, ainda que, bom, correndo o risco de ser polémico, eu acho que ele nunca deveria voltar ao Benfica. Eu acho que nunca o Benfica o deveria querer de volta e ele nunca deveria querer voltar ao Benfica. O que aconteceu entre o Benfica e Jorge Jesus deveria ter sido suficiente para eles não se quererem mais um ao outro, porque o processo que chega a tribunal não é um processo laboral, no sentido de não é um processo de ficaste-me a dever 3 ordenados ou um prémio que eu achava que tinha direito. Não é nada disso. É uma acusação de roubo de informação, de roubo de computadores, segredos, querer prejudicar. Depois Jorge Jesus é o treinador do presidente do Sporting que diz que quer destruir o Benfica. Depois Luís Filipe Vieira diz que Jesus saiu e sabe-se que Vieira deixou cair Jesus, porque se Luís Filipe Vieira quisesse que Jesus continuasse verdadeiramente, ele teria continuado. E, portanto, Vieira deixou cair Jesus e depois diz que o Benfica nunca poderia cumprir o grande projeto europeu com um homem como Jesus, mas depois vai buscar Jesus. Com tudo isto, a meu ver, mas é a forma como eu olho a vida e o futebol. Eu acho que nem o Benfica poderia mais querer Jesus, nem Jesus poderia mais permitir-se ir para o Benfica. Bom, o Benfica quis Jesus, ou se calhar Luís Filipe Vieira quis Jesus, o que é diferente do Benfica querer Jesus. Mas, enfim, outra conversa. E isso. Jesus deixou-se tentar pelo ego e pela coisa de momento. Eu acho que o Benfica tem realmente poder contratar Vertonghen, Everton Cebolinha, Valde Schmidt, mais ou menos o mesmo que Jorge Jesus. Se calhar neste momento era Pochettino o treinador do Benfica. É outra conversa. Eu acho que Jesus sai do Flamengo muito também por causa dessa questão familiar e da realidade do Brasil. Jesus, de certeza, tinha certeza, porque eu acho que basta olhar para o que é o Brasileirão hoje em dia. O Flamengo de Jorge Jesus ia estar aí a voar, a golear 4-5, já provavelmente teria batido algum recorde, porque eu não consigo entender, mas não consigo entender o que está acontecendo no Brasil. A qualidade também é paupérrima. Eu entendo, mas também há uma coisa a destacar.
A partida com Jesus, as partidas com Jesus da final do Carioca foram de um desenvolvimento de futebol péssimo. E continuava Jesus lá dentro, com o mesmo time, e realmente Fluminense com um time... Eu sou tricolor, eu amo o Fluminense, mas infelizmente com um time muito inferior, conseguiu fazer 3 partidas absurdas, sendo uma perdida no último minuto, já estava perdendo um campeonato. A partida que ganha o Fluminense por pênalti, que é do Guanabara, ele joga muito bem. Isso demonstra que já poderia ser injetado aquele vai embora, já não eu acho que é isso. Não é, era Jesus, mas já só era o nome de Jesus que estava lá, porque não era o Jorge Jesus, não era aquele compromisso entre os jogadores, já se tinha dito tudo e mais alguma coisa, já não era só Jesus, já era Gerson e Bruno Henrique também iam e podia ir mais alguém com ele para o Benfica, e Jesus ia para o Benfica, mas ia ao Fica. De certeza que uma grande guerra já até na direção do Flamengo e se ele for de quem é a culpa, porque o futebol, quando se joga muito lá em cima, tem umas coisas muito esquisitas, não é? Quando se passa o que se passa nos gabinetes do futebol é uma coisa extraordinária, e de certeza que já era isso, já era quem ele vai sair e de quem é a culpa, porque é que não fizemos isto e tudo isso. E o Flamengo, se no país a situação era caótica, no Flamengo a situação devia estar a ser um incêndio constante e ninguém para apagar, porque era isso. Jesus ia embora, mas com Jesus ele ia levar meia equipa para o Benfica, porque o Benfica estava cheio de dinheiro, e isso mexe com a cabeça de toda a gente, e tu vias que alguns fundamentos estavam lá, mas aquilo não era o Flamengo de Jorge Jesus nunca na vida, já não era o Flamengo de Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus no início dos rumores diz, não senhor, eu fico, e acabava e ficava toda a gente com ele, o Fluminense tinha sido trucidado, porque não havia a mínima hipótese. Porque não havia a mínima hipótese, por muito que eu simpatize com o Flamengo, com o Fluminense, não ia haver hipótese. Ou seja, e portanto, respondendo à tua pergunta, voltando ao início, foi o momento certo da saída de Jesus para criar o mito de Jesus, precisamente para toda a gente fazer a pergunta que tu fazes. E se ele ficasse, onde é que ia chegar? E se ele ficasse, ia dominar. Não é mais humano, ele é Deus, ele vai ficar na história, porque o Flamengo não vai repetir 5 torneios de 6 em um ano. Mas então, alguém que faz aquilo que ele faz também não deveria, digo eu, voltar ao Benfica. Então que tivesse ido para outro clube qualquer. Tivesse ido para outro clube qualquer, na Liga Espanhola. Ele quer limpar a barra dele, ele quer limpar o feito com torneios como se as pessoas esquecessem. E o pior de tudo é que o futebol é ingrato. O futebol é tão ingrato que se Jesus ficasse aqui no Flamengo e o Flamengo classificasse para a Libertadores, ficasse finalista na Copa do Brasil e saísse segundo do Brasileirão, mas não ganhasse nada, o que fez Jesus não vale nada. Sendo que há 3 anos atrás, classificar a Libertadores, sair segundo do Brasileirão, chegar na final era o melhor treinador. Só que agora parece que é o final. E só para falar 2 coisinhas e finalizar esse tema. Assim como estamos falando sobre treinadores europeus que chegaram na América e deslumbraram, não só isso aconteceu, senão também que treinadores portugueses, aqui como Jesus, chamaram muitíssima atenção lá em Portugal. Como viveu Portugal essa vitórias, essa acolhida que deu o futebol brasileiro e as vitórias para Jesus? Parecia Brasil, parecia Portugal, né? Como foi vivido lá? Totalmente. Eu vivi pouco lá essa realidade, mas estive lá com Jesus aqui, no Flamengo. Os jogos do Flamengo começaram a ter transmissão no Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, só para termos uma ideia. Depois os do Santos com o Josualdo Ferreira também. Foi um fenómeno inacreditável. Em Portugal era quase toda a gente do Flamengo, porque toda a gente entendeu, depois ainda por cima era isso, era mais um português a ter muito sucesso no estrangeiro, mais um treinador português a fazer muito pela imagem do país, sendo que, lá está, o ano passado foi absolutamente extraordinário. André Vilas Boas e Paulo Sousa em França fizeram um trabalho incrível. Leonardo Jardim já tinha sido campeão. Portugal teve Paulo Fonseca em Itália, fez um trabalho maravilhoso. Toda a gente, português na Liga Inglesa, Nuno Espírito Santo, Marco Silva, por muito que tenha sido despedido, também deixou uma imagem muito boa.
Os treinadores portugueses é inacreditável. Estão num nível realmente muito grande. O campeonato português com quase toda a gente, todos os treinadores a serem portugueses. Eu estou trazendo isso Em aqui, todo o assim, lado. como estamos falando da influência dos treinadores europeus, também existiu uma influência do futebol, que sempre foi cogitado em Portugal, mas começaram a ver um pouquinho com mais carinho o Muito jogo mais, muito mais, do Brasil e muito mais América. carinho, muito mais carinho. Tanto assim que muitos jogadores, tanto brasileiros como sul-americanos, começaram a aparecer e até cogitar de levar, muito pelo Jesus, mas muito pelo que se viu de qualidade que estava meio esquecido também. Então, Sim, isso aí é um ponto importante. historicamente, Portugal sempre teve centenas de jogadores brasileiros a atuar no campeonato Sim, português, mas pouco interessava de onde é que eles vinham, no sentido dos clubes de onde vinham, não havia assim um grande interesse. Claro que noutros vídeos nós poderemos falar sim, o Santos de Neymar, o Santos de Pelé, o Sócrates, toda, há uma ligação, as pessoas conhecem, não é? Mas o que Jesus conseguiu aproximar o Brasil e Portugal num momento também muito especial, é que depois ainda acontece isso. Repara, acontece Jesus no Flamengo quando provavelmente nunca houve tantos brasileiros em Portugal. Quando sim, Portugal nunca teve tão na moda para os brasileiros, nunca foi tão objeto de desejo. Então é a junção perfeita, que é o país é incrível, seguro, maravilhoso de viver, ainda tem uns treinadores incríveis, ainda está cá o Jesus, que ganha tudo, no clube com mais adeptos. É a tempestade perfeita. Jesus no Flamengo foi a tempestade perfeita. E como isso. todas as tempestades, aconteceu e desapareceu. A seguir à tempestade veio um tempo de calmia. Sendo que nesta questão dos treinadores portugueses e dos treinadores, é aquilo que eu disse no início. Eu entendo e ao mesmo tempo estranho um pouco esta coisa de quase que esta polémica, eu acho que é muito criada pelo sentimento e pela imprensa, porque não há nada, nenhuma vaga europeia ou estrangeira. Há Sampaoli, Jesus, agora o treinador do Flamengo, mas é quem sucede a Jesus, e o Jesualdo Ferreira. Tienes, É isto. É isto. E depois há o treinador espanhol, o Ramírez, que ganha, que joga com os Jesus a Recopa e que ganha a Sul-Americana, mas é pouco mais do que isto. É pouco isso mais do que... mesmo. Historicamente é ainda menos. Porque não é? Ou É seja, Mirko Josic a vencer uma Libertadores e depois Jesus e a Ramírez a ganhar a Sul-Americana. São 3 treinadores. sim, 3. E a e é Abel Gutmann interessante. a ser o finalista, que foi treinador do Benfica. E há até a suposta maldição europeia. Ou seja, 4 treinadores portugueses na história das competições. 4. 4 treinadores estrangeiros Sim, na história e europeus, na história da Libertadores e da Sul-Americana. E neste momento não há treinadores. Há o treinador do Flamengo e o Jorge Sampaoli. Não há mais ninguém, não há nenhuma invasão. Há em vários clubes de escalões inferiores treinadores portugueses, em academias, numa série de coisas. Parece que se criou quase que essa sombra, porque eles tiveram muito sucesso, eles mexeram muito, eles impactaram muito, né? sim. Sampaoli e Jesus mexeram, colocaram quase que a nu. É como aquela coisa de parecia que estava tudo adormecido, tudo quietinho, não é? Em águas mornas, tudo com treinadores brasileiros, e agora de repente apareceram 2 treinadores que, por investimento, por outros métodos, por outro pensamento, abanaram e meteram a nu, expuseram que se calhar estes treinadores brasileiros que estavam aqui não tinham tanto Sim. conhecimento ou tanta competência. E Nós pronto, falamos, tocaram no ponto. nós falávamos isso antes de começar essa transmissão, sobre isso mesmo, sobre a final da Recopa, sobre também essa partida última que o Flamengo joga na Libertadores contra o mesmo time, Independente del Valle, 2 treinadores estrangeiros, os 2 que chegaram nas 2 maiores competições a ser campeões, mas o treinador europeu está sendo tão badalado, está sendo tão conversado, todos os times querem pegar um europeu, porque é uma diferença na visão do futebol, na forma de trabalho, realmente você acha que há uma diferença muito grande, ou, de fato, foi uma coincidência de ter 2 treinadores europeus ganhando os maiores torneios sul-americanos, ou uma mixagem das duas? É, na verdade, uma mistura das duas, mas a qualidade estava lá. Jesus bom, o treinador do outro lado também muito bom, Ramírez. Não há coincidências no sentido de nenhum deles Não, caiu do céu, não é? não é Mas é pelo óbvio que há ser. treinadores brasileiros bons, é óbvio que há treinadores brasileiros bons, é óbvio que há treinadores brasileiros com qualidade. E também me parece óbvio que eles não tenham de se sentir tão acossados, tão incomodados
como parece que se sentiram com a questão de Jesus chegou, ganhou. Há outros treinadores bons, a gente não chegou a falar muito dele. Josualdo Ferreira é um treinador muito bom, uma pessoa maravilhosa. Se o Santos tivesse tido mais paciência e noutra conjuntura, eu tenho a certeza que teria feito um trabalho extraordinário. Josualdo Ferreira é um ótimo treinador. O Santos desperdiçou uma oportunidade de ouro, porque Josualdo é um ótimo treinador, uma ótima pessoa, tinha uma equipa competentíssima, uma equipa muito competente, uma equipa técnica muito competente e muito boa, e eu fiquei com muita pena, porque acho que Josualdo era a cara do futebol brasileiro nesse sentido, porque Josualdo, ao contrário de Jesus, é um formador, no sentido mais académico quase da questão, não é por acaso que lhe chamam professor. E, portanto, Josualdo poderia e deveria ter tido, seria bom para toda a gente, ter uma carreira muito mais longa no futebol brasileiro. Porque eu acho que ele ia aprender muito e o futebol brasileiro ia ganhar muito. Também aprender pode ser uma palavra mal entendida, mas eu acho que iriam os dois ganhar bastante. Tive muita pena que o Santos tivesse desperdiçado Josualdo Ferreira. Isso. Então, Ricardo, agradeço muito você ter ficado aqui. Já tivemos uma conclusão. Uma mistura de momento, outra mistura de casualidade, mas não significa que agora a febre tem que ser tudo europeu, senão não conta. Tanto assim, agora no Flamengo estamos vendo que o Domenech não está levando todo esse discurso de time europeu, de treinador europeu, tanto a rixa. Quem quer seguir no Twitter ou no Instagram, né, Ricardo, tem tudo aqui na descrição. Ele vai nos continuar acompanhando com temas muito polêmicos e a gente não vai se calar. Muito obrigado, Ricardo. Você quer deixar suas últimas palavras aqui? Tenho uns segundinhos para se despedir. Pode falar. Obrigado, foi um prazer, uma honra enorme, Martin. Conversar sobre futebol, sobre este futebol, o jogo, não a polémica ou o VAR, é maravilhoso. E eu acho que faz muita falta e por isso parabéns para ti pela iniciativa, muito obrigado pela lembrança e conta comigo em mais vídeos. Estamos Genial. Genial. Então, todo mundo que quiser se inscrever no canal, por favor, deixe aqui seu like, coloque nos comentários o que vocês acharam, se você acha que realmente o treinador europeu merece mais lugar, merece menos lugar, se temos que destacar o treinador brasileiro, ou se realmente o futebol passa por outras coisas que aqui ficou um pouco obsoleto. Tem gente que está falando que o futebol brasileiro está ficando um pouquinho obsoleto. Então, tudo o que você pensar, deixe aqui nos comentários, siga a Ricardo nas redes sociais, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Um abraço.